lá na aula passada sobre o perímetro. Olha só. Deixa eu voltar aqui no início, né? Olha, pessoal, então na aula passada, nós conhecemos o que é o perímetro de um polígono. Primeiro que polígono são as figuras o quê? Geométricas planas, tá? Então, o perímetro é o contorno, é o comprimento que tem aqui, ó, em volta, esse contorno da figura. São essas linhas que a gente tem que medir. Então, eu vou achar, né, o tamanho dessas linhas, desse contorno, e depois eu tenho que somar cada medida que eu achei. Vocês lembram? Então, olha só, perímetro é o contorno, aqui, ó, da figura, tá? Essa linha, ó. Então, cada figura aí, cada polígono vai ter um comprimento, né, um contorno diferente, dependendo da figura. Alguns vão ter lados, né, todos iguais, como foi o hexágono, e outros vão ter lados diferentes, como é o caso do retângulo, ok? Então, na atividade que nós fizemos aqui, olha, vocês deveriam medir cada linha, né? Cada traço aqui, ó, cada contorno, tá? Das figuras. Você tinha que registrar aqui quanto que você achou de comprimento em cada lado e depois você somava aqui quanto que tem no total de perímetro, tá? Esse foi o exercício. Esse exercício número 2, lá da página 86, o que ele pedia? Ele queria que você fizesse, né, aqui uma figura com perímetro, com perímetro que tivesse 8 centímetros. Como que você deveria fazer essa figura? Cada quadradinho desse, ó, cada lado, cada contorno de um quadradinho tem 1 centímetro, ó. Tem 1 centímetro de lado. Então, esse primeiro quadradinho, ele tem 1 centímetro aqui, um aqui do lado, um embaixo, um do outro lado. Então, como que eu ia desenhar uma figura que tivesse 8 centímetros de perímetro? Eu poderia ter feito isso aqui, olha. Ai, que não, ele não dá para desenhar. Você tem que desenhar o contorno das linhas, ó, contando até dar 8. Então, a gente fez lá um retângulo em pé, né? Então, fez 1, 2, 3, 4, e aí nós fechamos ele aqui. 2 aqui, perdão, esse não é o de 8, é o quadrado, né? O de 8 centímetros tem que ser um quadrado. Você tinha que desenhar um quadrado, ó, usando as linhas, tá? Então, depois eu mostro isso no papel, mais fácil, porque por aqui fica mais difícil. Então, vamos lá na página 87. Hoje nós vamos ver a área de um polígono. Então, eu sei que o perímetro é o quê? É o contorno, tá? Da figura. A área é o espaço dentro, é o espaço que ocupa ali cada quadradinho na figura, tá? Então, olha, para encontrar a área de um polígono, precisamos de uma unidade de medida que possa cobri-lo. Ela pode ser um quadradinho de 1 centímetro de lado. Então, olha, a gente tem aqui um quadradinho de 1 centímetro. Por exemplo, esse quadradinho terá 1 centímetro quadrado de área e pode ser utilizado para medir a área de polígonos. Esse 2 aqui representa centímetros quadrados, porque a gente está trabalhando aqui com os quadradinhos, tá? Os quadrados. O polígono a seguir tem 12 centímetros quadrados de área, pois nele cabem 12 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Aí o menino fala assim: perímetro e área de um polígono
são medidas diferentes. O perímetro é a medida do comprimento do contorno. Já a área é a medida da superfície. Então, olha só. Aqui, ele está falando que a gente tem um polígono com 12 centímetros quadrados de área, ou seja, dentro deste polígono cabem 12 quadradinhos de 1 centímetro quadrado, ó. Só contar quantos quadradinhos foram usados. 1, 2, 3, 4. Aí embaixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área é esse espaço dentro da linha, tá? Dentro desse contorno aqui, ok? E aqui as linhas, olha, esse contorno é o perímetro. Sabendo que cada lado aqui do quadrado tem 1 centímetro, ó, ele usou aqui 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 centímetros aqui. Aqui ele usou 1, 2, 3, ele tem 3 centímetros aqui. Aqui embaixo ele também usou 4, ó, 1, 2, 3, 4, então 4 centímetros. E mais 3, ó, 1, 2, 3, e mais 3 centímetros. Então, aqui fora, nós temos o perímetro, tá? E dentro é a área, o espaço que ocupa lá dentro, ok? Bom, o exercício 1 na massa, olha lá, da página 87, ele está falando o seguinte. Na malha quadriculada, que é esta daqui, construa 2 polígonos, ou seja, 2 figuras geométricas planas com formatos diferentes e a área igual a 4 quadradinhos. Então, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Primeira coisa, eu tenho que fazer 2 figuras geométricas planas aí dentro, em que elas ocupem 4 quadradinhos apenas. Então, eu vou pintar 4 quadradinhos. Mas eu tenho que desenhar, fazer figuras aí com formatos diferentes. Depois que eu fizer isso, ele fala assim, circule aquele que tiver o menor perímetro. Lembrando que o perímetro é o contorno. E área é o que está dentro, tá bom? Então, vamos tentar fazer esse primeiro? Vamos lá. Eu vou voltar aí para a sala com vocês e depois eu retorno aqui para a apostila. Perímetro. Pensando, vamos lá. Então, agora é a página 88. Olha aqui, exercício número 2 da página 88. Ele está falando assim. A malha quadriculada a seguir, essa aqui, ó, essa malha aqui quadriculada, é composta de quadradinhos de 1 centímetro de lado. Então, cada lado desses quadradinhos tem 1 centímetro, tá? Determine a área. A área é o espaço dentro das figuras. E o perímetro? O perímetro é o contorno da figura, tá? De cada um dos polígonos desenhados. O primeiro item já está feito. Então, vamos ver aqui a letrinha A. Olha,
A letrinha A já está feita, ele está dando um exemplo para a gente, tá? Então, quanto de área ele tem? 2 quadradinhos, não foi isso que ele pintou? Ó, 1, 2, ele pintou 2 quadradinhos de 1 centímetro, certo? Então, a área é o espaço dentro da figura. São 2 quadradinhos. Quanto que esse retângulo aqui, essa figura, ele tem de perímetro? Ele diz que ele tem 6 centímetros de perímetro, ou seja, ele tem 6 centímetros de, aqui ó, no seu contorno. Por quê? Como que eu sei disso? Ó, eu sei que cada lado desse quadradinho tem 1 centímetro. Então, aqui ó, eu pego 1 mais 1, aqui em cima deu 2. Mais 1 do lado, 3, ó. Embaixo, mais 1, 4, mais 1, 5, e do outro lado, 6. Então, ele vai ter 6 centímetros de perímetro, ok? Lembrando que cada lado, né, desses quadradinhos aqui que foram usados, ó, aqui vai ter 1 centímetro, aqui vai ter mais 1, então vai dar 2 centímetros. Embaixo a mesma coisa, aqui tem 1 centímetro, mais 1 centímetro, então já vai dar 2 centímetros. Com 1 centímetro aqui do lado, mais 1 aqui, deu 6 no total. Então vamos lá para a letra B. Olha, a figura da letra B. Que figura é essa que a gente tem aqui? É um quadrado, certo? A área desse quadrado. Qual é a área desse quadrado, pessoal? Quantos quadradinhos foram usados aqui para eu desenhar essa? Foram 4. 4. Então, o que eu vou escrever aqui? 4. Eu vou fazer esse aqui com vocês e depois vocês vão fazer os outros. Quadradinhos de 1 centímetro, certo? E agora, como que eu vou saber quanto ele tem de perímetro? Quanto será que ele tem de perímetro? Quem pode me falar aí? Alguém já achou o perímetro desse quadrado? 8 centímetros. Muito bem, 8 centímetros, olha lá. Esse lado aqui tem 1 centímetro mais 1, então aqui em cima tem 2 centímetros. Aqui do lado tem mais 1 com mais 1, mais 2. O que acontece? Quando a figura ela tem todos os lados iguais, eu não preciso ficar medindo todos os lados. Eu já sei, se eu achei um lado lá, o comprimento de um lado, os outros lados vão ter o mesmo tamanho. Então, em cima eu tenho 2, do lado mais 2, embaixo mais 2. E do lado mais 2. Então, 2, 4, 6, 8 centímetros. Esse é o perímetro. Então, vamos tentar fazer as outras, a letra C, a letra D e a letra E, ok? Eu vou voltar para a sala, depois a gente volta para cá para fazer a correção, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Então, vai. Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar lá. Pessoal, deixem o áudio desligado por enquanto, tá bom? Depois vocês liberam. Ó, então vamos lá. Página 89. Ele pede para vocês pegarem a figura do Tangram da página 15 do material de apoio. Então, vamos lá na página 15 do material de apoio. Acho que seria muito bom para dinheiro de Barbie. Página 15. Vocês vão ter ali na página 15, esse daí é um quebra-cabeça chinês, tá? Quebra-cabeça geométrico chinês, ele se chama Tangram. E ele tem 7 peças. Então, vocês vão recortar com muita atenção
com muito cuidado essas figuras, essas 7 peças. Depois que vocês recortarem, aí nós vamos fazer aqui as atividades propostas. Então, ele fala assim, vamos estudar os triângulos do Tangram. Para isso, recorte o Tangram da página 15 do material de apoio. Então, vocês têm que recortar aí 2 triângulos pequenos, que é um azul e um roxinho, 2 triângulos grandes, que é o amarelo e verde, e um triângulo médio. Nós vamos ter lá ainda um quadrado, vocês podem recortar também, e o paralelogramo. É que agora nós vamos usar os triângulos, mas recortem tudo, todas as peças. Depois que vocês recortarem, ele fala assim, usando as suas peças para conferir o resultado, responda as perguntas a seguir. Então, letra A. Quantos triângulos pequenos são necessários para formar o quadrado? Letra B. Quantos triângulos pequenos são necessários para formar o triângulo médio? E letra C. Quantos triângulos médios são necessários para cobrir o triângulo grande? Letra D. Quantos triângulos pequenos são necessários para cobrir o triângulo grande? Então, enquanto vocês vão recortando, eu vou voltar para a sala e aí eu vou mostrar para vocês e aí nós vamos colocando a resposta aí juntos, tá bom? Então, vão recortando e depois a gente retorna para... Ô tia, mas se a gente não chacotou isso no livro 2? Isso, Você isso também mesmo. já cortou. Nós já recortamos, agora vai esperar para conferir se está certinho, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Nós vamos precisar aí no exercício 2 usar novamente as figuras aí do Tangram. Página 90. Olha lá, exercício 2. Veja a que conclusão Ana Maria chegou. Ana Maria está falando o seguinte. Se preciso de 2 triângulos pequenos para cobrir um quadrado, lembra que nós fizemos na atividade anterior, nós usamos 2 triângulos pequenos para cobrir um quadrado, certo? E de 4 triângulos pequenos para cobrir um triângulo grande, nós também fizemos. Então, vejam se ela está certa, ó. O triângulo grande tem o mesmo tamanho que 2 quadrados. E aí, na sua opinião, Ana Maria está certa? Como podemos comparar as duas figuras? Então, usem aí as figuras que vocês têm para vocês poderem ver, para ver se a gente chega na mesma conclusão que ela. Ela está dizendo... Cadê? Que um triângulo grande tem o mesmo tamanho de 2 quadrados. Vamos lá. E aí, pessoal? Ela tá certa? Não. Sim, ela tá certa. Ela tá certa porque você vai pegar, ó, 2 quadrados
Então, vocês têm que dizer que ela está certa, porque você pega aí 2 quadrados, se você recortar esses 2 quadrados em formato de triângulo, você consegue cobrir o triângulo grande. Então, ela está certa. Tá? Então, o triângulo grande, ele tem sim o mesmo tamanho de 2 quadrados. Se eu pegar 2 quadrados, dobrar ao meio e cortar no formato de triângulo e depois cobrir esse triângulo grande, eu vou conseguir, vou ter sim aí o triângulo com tamanho de 2 quadrados, tá? Então, a resposta está certa. O que ela falou, essa afirmação dela, está certinha. Ok? Então, podem colocar aí que sim. A maneira, como que você vai provar isso? Então, você escreve aí. Recortando 2 quadrados no formato de 2 triângulos pequenos, consigo cobrir o triângulo grande. Tá? Então, recortando 2 quadrados no formato, né, de 2 triângulos pequenos, eu consigo cobrir o triângulo grande. Ok? Então, Ana Maria está certa. Exercício número 3. Eu vou explicar e vou dar o tempo para vocês fazerem, tá bom? Observe a seguir 2 plantas que representam 2 jardins. Olha lá. Então, aqui eu tenho 2 plantas com aqui os quadradinhos pintados representando 2 jardins, ok? Ele quer saber qual dos jardins é maior. Qual dos jardins é maior? Qual dos jardins tem a área maior? Então, o que é a área mesmo? A área é o espaço dentro da figura. Ele quer saber qual é o que tem, qual é o jardim maior aqui. O que você vai ter que fazer para descobrir qual é o jardim que tem a área maior? Quem lembra? Vai ter que... O primeiro, que é mais maior. Que é maior, não é mais maior, é maior. Mas como que você descobriu isso, Davi? Como que você fez para descobrir? O que você tem? Eu sei. É por causa que tem um jardim. Não sei. Você contou, Davi? Qual que é mais menor e qual que é mais maior? Você contou os Eu quadradinhos? sei. Eu sei como explicar. Muito bem. E quanto que tem, então, esse primeiro jardim de área? Ele tem 5 centímetros exatamente. Não, a área, o espaço dentro. Lembra que a gente acabou de fazer o exercício? A área da figura, do polígono, é o espaço dentro. São os quadradinhos que são ocupados aqui dentro. Só. Então, volta lá. Então, 37. Espera aí, um de cada vez. Alguém falou a resposta aí. Quanto que tem ele? 37. Foi o que eu disse. 37. Então, esse tem 37. E o segundo jardim, quanto ele tem de área? Vamos ver se vocês descobrem aí quanto ele tem de área. 28. Então, o jardim maior é o primeiro. Tá? Muito bem. Fizeram? Acabou já. Calma. Não, amanhã, sei lá, um dia. Ó, Amanhã é dia da consciência. hoje é dia 19, é dia da bandeira, tá? A bandeira é o símbolo maior, o símbolo máximo, né? Que representa um país. Então, cada país tem a sua bandeira. E cada país comemora o dia da bandeira, né? Na sua data lá específica. No caso aqui do Brasil, o dia da nossa bandeira é comemorada hoje, dia 19 de novembro.
tá? A nossa bandeira, ela sofreu algumas mudanças aí no desenho, porque antes, lembra que o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses. Então, a bandeira, né, era voltada lá tinha um desenho lá que lembrava o quê? O Império, né? E aí, depois, como foi mudado a forma de governo, passamos para um governo, né, republicano, aquele que a gente, as pessoas, por meio do voto, podem escolher o seu próprio governante, então a bandeira sofreu uma alteração, né, no desenho. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês desenhem e pinte a bandeira com as cores dela. Depois, vocês vão pesquisar o que significa cada cor da bandeira. Então, a bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Então, vocês vão pesquisar ali as cores da bandeira e vão escrever qual é o significado das cores da bandeira. Isso é no caderno de história. Eu vou colocar lá no aplicativo, vai ficar como lição de casa, pode entregar até segunda-feira, ok? E amanhã, dia 20 de novembro, é feriado, Dia da Consciência Negra, que homenageia, né, aí no caso, a morte, não é que vai homenagear, dia 20 de novembro foi o dia que o Zumbi do Palmares, que foi um dos líderes, né, do movimento aí negro que lutava pelo fim da escravidão, né, ele morreu nesse dia, 20 de novembro de 1695. Então, por isso que é comemorado o Dia da Consciência Negra. E aí é para se discutir, né, a inserção aí dos negros na sociedade, discutir sobre o racismo, né, essa questão da discriminação, desigualdade que os negros ainda nos dias de hoje sofrem, tá? Então, amanhã é feriado. Não é em todo o país, só alguns estados é que aderiram ao feriado. No nosso caso, o estado de São Paulo aderiu a esse feriado, tá? E então amanhã não tem aula, então é um feriado, tá bom? Então, como lição de casa, história, vocês vão pesquisar aí qual o significado das cores da bandeira. Não esqueçam que tem que desenhar e pintar bem bonito, tá? Isso tudo valendo notinha aí, tá bom? Bom, pessoal, para a gente terminar hoje, vamos para as ciências. Espera aí.